Imagina só um lugar com mais de 150 cachoeiras, um caijo que é premiado no mundo todo e uma cultura que, sabe, resiste ao tempo? Pois é, esse lugar existe. E hoje a gente vai desvendar os segredos de Delfinópolis, uma verdadeira joia lá em Minas Gerais. Olha, essa frase aqui, ela resume perfeitamente o espírito de Delfinópolis. Lá, a natureza não é só um cenário bonito para foto, sabe? É o próprio caminho, é a aventura em si. Cada trilha é uma experiência. Então, para a gente entender de verdade a alma de Delfinópolis, a gente vai explorar as várias camadas desse lugar. Vamos começar com as águas, claro, depois mergulhar na cultura riquíssima e, no final, a gente vai ver os desafios que esse paraíso enfrenta para continuar sendo, bem, um paraíso. Bom, vamos começar pelo que todo mundo fala, né? O que coloca Delfinópolis no mapa? A sua abundância incrível de água. É isso mesmo, mais de 150 cachoeiras catalogadas. O número é tão impressionante que não é à toa que chamam a cidade de paraíso do ecoturismo. É um verdadeiro santuário de águas cristalinas. E para dar conta de tanta queda d'água, elas são organizadas em complexos. Sabe? E cada um tem uma vibe diferente. Tem opções mais tranquilas para ir com a família toda, tipo o Complexo do Claro. E tem também os desafios para quem quer mais aventura, como as trilhas do Complexo Paraíso. Cada nome que está aí na lista, na verdade, é um convite. Certo, mas como é que se chega nesse paraíso das águas? Bom, a resposta é que a própria jornada já é parte da aventura. E tem dois caminhos bem diferentes para escolher. Olha só que interessante. De um lado, tem o caminho asfaltado, que tem até uma travessia de balsa super cênica de uns 15 minutos. E do outro, a chamada estrada ecológica. É um percurso de terra, mais puxado sim, mas que recompensa com umas paisagens assim de tirar o fôlego, bem no coração da Serra da Canastra. E depois que se chega lá, bom, aí a aventura continua com tudo. A paisagem é bem acidentada, o que é simplesmente perfeito para um monte de atividades, desde os passeios de 4x4 até escalada naquelas paredes de rocha impressionantes da região. E aí vem a pergunta, né? Quanto custa essa brincadeira toda? A boa notícia é que essa aventura pode ser mais acessível do que parece. Dando uma olhada nesses custos médios, com hospedagem, passeios, alimentação, dá para ver que é super possível explorar esse paraíso sem precisar gastar uma fortuna. Mas olha, a riqueza de Delfinópolis não está só nas paisagens, não. Ela está também nos sabores. E tem um em especial, a criação mais famosa de lá. É claro que a gente está falando do queijo canastra. E olha, não é só um queijo, é muito mais que isso. É uma herança cultural, um verdadeiro tesouro. O mote de fazer artesanal é tão importante que é protegido como património. E o segredo? Bom, o segredo está num processo que tem séculos. Tudo começa com leite cru, de vacas que são criadas soltas, comendo pasto natural. Mas o toque mágico mesmo é o tal do pingo. Ele é um fermento natural que vem do soro do dia anterior. E é isso que dá a cada queijo uma identidade única, sabe? Vira uma assinatura do produtor e da própria terra. E não para no queijo, não. A riqueza de sabores e da produção local de Delfinópolis vai além. A região também é super conhecida pelos cafés especiais, premiados e por um artesanato muito delicado feito com fibra de bananeira. É a criatividade do povo de lá em ação. Ok, agora vamos para outra camada. Por trás das cachoeiras e dos sabores, a gente encontra uma comunidade com raízes históricas e culturais muito, muito profundas. A história da cidade começou lá no século XIX, mas ela ainda está muito viva nas ruas. Se a gente for lá na praça principal, por exemplo, as casas antigas, super bem preservadas, contam essa história. A história de um povoado que cresceu, se transformou, mas que não esqueceu de onde veio. E bem no coração da identidade local está a folia das almas. É uma coisa muito forte. Imagina só, as comunidades caminhando à noite, visitando as casas, com cantos e orações que ecoam pelos vales. É uma tradição que une fé, música e o espírito de comunidade de um jeito muito poderoso. Mas claro, como todo paraíso, Delfinópolis também enfrenta as pressões do mundo moderno. E essas pressões testam o tempo todo aquele equilíbrio delicado entre toda essa riqueza natural e o futuro da cidade.
Então, com a cidade ficando cada vez mais popular, surge uma pergunta que não quer calar. Como é que se administra esse paraíso para garantir que ele continue existindo no futuro? Um exemplo bem claro desse dilema é o que aconteceu com a histórica Capela de Itajuí. Basicamente, surgiu uma disputa sobre a ideia de vender as terras em volta da capela. E aí, de um lado, ficou a preservação cultural e, do outro, o potencial de desenvolvimento turístico. E essa pressão não é só cultural, ela é ambiental também. Um exemplo disso é o caso do Ribeirão Formiga, que abastece de água um distrito inteiro. Ele está sofrendo com o impacto da agricultura e do esgoto. E o pior é que ele fica numa área do parque que ainda não foi regularizada. Estudos já mostraram que, sem a comunidade participar, a preservação dessas fontes de água tão importantes fica muito ameaçada. No fim das contas, o que acontece em Delfinópolis é um reflexo de um desafio que a gente vê no mundo todo. Como conciliar desenvolvimento com preservação? A grande questão que fica no ar é: será que esse paraíso vai conseguir proteger a sua essência? Ou será que o próprio sucesso dele vai acabar sendo a causa de uma transformação que pode descaracterizá-lo? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir o futuro desse verdadeiro tesouro de Minas Gerais.